Vamos dar continuidade à nossa série de Daniel. O tema da nossa mensagem hoje é: de Deus não se zomba. Para quem está nos visitando, aqui na nossa igreja nós normalmente trabalhamos exposições bíblicas de livros inteiros, verso a verso, capítulo a capítulo, e nós então hoje chegamos no capítulo 5 do livro de Daniel, e estamos aí nas últimas semanas vendo esse livro maravilhoso, o livro que reforça a perspectiva de que Deus é quem reina. Então, nossa mensagem hoje: de Deus não se zomba. Por vezes, meu irmão, você perde a oportunidade de aprender o que Deus está fazendo e ensinando para você. Isso às vezes acontece porque você deixa de olhar a história maior da sua vida. E você então se concentra às vezes em um momento da sua história, em um momento pontual, em uma aflição específica. E você então, ao se concentrar em um momento específico e deixar de olhar o todo da sua história, você deixa de aprender muitas vezes o que Deus está te ensinando no meio da caminhada. É como Israel. Israel insistia em deixar de olhar o plano maior e ficava presa, frustrada em sua condição de exílio. Nós vimos que a nação de Israel, por causa de sua desobediência, foi levada ao exílio babilônico, onde Deus havia dito que eles passariam 70 anos exilados para depois voltarem para a terra prometida, voltarem para Jerusalém. Israel, por não contemplar a história maior, ficava, por vezes, frustrada em sua condição de exílio. Mas Deus estava chamando Israel para olhar para uma história maior, olhar para o quadro geral. Da mesma forma que Deus quer que você olhe para o quadro geral da sua vida. Onde você nasceu, onde você cresceu, onde você vivia, o que Deus fez na sua vida, de que forma Deus te resgatou, o que Deus tem feito, as vitórias, as derrotas, as frustrações, as alegrias, as tristezas. Deus quer que você observe a história maior da sua vida. Não podemos perder de vista a história maior. E quando nós olhamos então para Daniel, precisamos resgatar essa história maior do que o livro está nos contando. O que temos visto até aqui, irmãos, é que Deus está confundindo o sistema mundano. O mundo tem um sistema de crenças. O mundo tem um sistema de poderes. O mundo tem um sistema de funcionamento. Deus está confundindo o sistema, revelando através dessa confusão a sua grandeza e chamando o seu povo a ser seu instrumento de proclamação. Deus quer usar seu povo para proclamar a verdade dele. Por exemplo, no capítulo 1, Deus se revela como grande em sabedoria, invertendo a sabedoria deste mundo e mostrando que esperar na sabedoria de Deus e rejeitar os manjares desse mundo nos leva a avançar. No capítulo 2, Deus se revela como grande em conhecimento, pois Ele usa Daniel para revelar os mistérios que ninguém mais pode revelar. Com toda a inteligência que esse mundo tem, eles não podem conhecer o que só Deus conhece. No capítulo 3, Deus se revela grande em poder, pois Ele livra o seu povo por causa de sua integridade, derruba qualquer confiança do poder e das armas humanas. No capítulo 4, Deus se revela como grande em glória, pois Ele não divide sua glória com ninguém, e Ele humilha os poderosos. E agora no capítulo 5, Deus se revelará como o Deus da justiça, que julga o soberbo e guarda o seu santo nome. Deus está revelando ao seu povo, aqueles que leram esse livro em primeira mão, quando Daniel escreveu e publicou o seu livro para o povo de Israel que estava exilado, esse povo, ao ler, Deus estava dizendo para eles, revelando ao seu povo exilado que Ele é, e que nele está a sabedoria, o conhecimento, o poder, a glória e a justiça.
Ele é o que reina sobre as nações, domina sobre tudo para revelar sua grandeza e realizar seu glorioso propósito de resgatar o seu povo dos seus pecados e julgar este mundo com justiça. Quer aprender a viver nesse mundo, meu irmão? Quer aprender a viver nesse mundo com Deus? Então aprenda sobre a sabedoria, o conhecimento, o poder, a glória e a justiça do Senhor. É interessante que no texto que nós vamos ver hoje, repentinamente, o texto pula para uma história que vai acontecer aproximadamente 23 anos depois do capítulo 4. Então, o capítulo 4 termina e aproximadamente 23 anos depois ocorre o fato narrado no capítulo 5. Vamos entender, então, o cenário que estava montado para essa história. Abram, então, em Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, no verso 1 até o verso 4, nós vemos o cenário montado para a narrativa que vai acontecer aqui na sequência. Capítulo 5, verso 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Então o que nós temos é um rei oferecendo um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino. Ele está bebendo vinho, ou seja, era uma festa com bebida, era uma festa para despertar então a alegria ou para comemorar alguma coisa. E Belsazar então fez esse banquete com esses 1000 homens. O verso 2 diz: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. O que nós temos aqui, então, irmãos, não é uma festa social. É uma festa com bebidas e mulheres. É uma festa no qual eles estavam para se divertir. E o texto deixa claro que o rei estava bebendo vinho na presença das pessoas. Uma coisa era o rei encher a cara na intimidade do seu reino. Outra coisa é o rei encher a cara na presença de 1000 autoridades importantes do seu reino. Então o objetivo do rei aqui não era simplesmente uma festa social, um encontro político. Não, ele queria festejar, ele queria farrear, e ele chamou 1000 homens importantes do seu reino, chamou suas concubinas, chamou mulheres e estava fazendo uma festa regada à bebida. E então ele estava apreciando o vinho, ele estava bebendo vinho, e ele então teve a seguinte ideia: vamos pegar os utensílios que foram trazidos do templo de Deus. O templo de Israel, em Jerusalém, ele utilizava-se de utensílios de ouro, utensílios de prata, utensílios de metais preciosos, que eram utensílios utilizados na adoração, na imolação de animais, na adoração no templo, em rituais do próprio caráter judaico. Eram utensílios que eles não podiam ser lavados de qualquer forma. Existia uma série de padrões, de rituais que os sacerdotes e levitas precisavam realizar para manter aqueles utensílios puros. E a ideia é cerimonialmente puros. O que é a ideia de cerimonialmente puro? A pureza cerimonial não é uma pureza de não ter bactérias, não é uma pureza de não ter sujeiras, é uma pureza de ser santo, ser separado daquilo que é imoral, daquilo que é imundo aos olhos de Deus. Isso é ser santo. Santidade é ser separado do que Deus considera pecado, do que Deus considera imundo, do que Deus considera mal. Isso é santidade, é manter-se puro, manter-se purificado. E as cerimônias que
traziam os conceitos religiosos de expiação, de justificação, esses conceitos de que o homem é perdoado dos seus pecados, de que Deus então não leva em consideração o tempo da ignorância, de que Deus então recebe as orações dos homens, os conceitos religiosos que estavam por trás de tudo que era feito no templo judaico. Esses conceitos eram provenientes do uso cerimonial desses utensílios para realização do culto. É como se fosse mais ou menos, irmãos, esses microfones aqui, esse púlpito, os instrumentos. Imaginem que nós somos judeus e aí nós temos instrumentos, púlpito, temos coisas que são utilizadas para o culto. É óbvio que na perspectiva cristã não acontece assim, eu estou só usando para você entender o exemplo. Então, se esse microfone é usado para o culto, ele não pode ser usado para absolutamente mais nada. Ele é só usado para esse momento. Se um instrumento é usado para cantar louvores a Deus, ele deve ser usado só para cantar louvores a Deus. E de tempos em tempos, esses instrumentos precisavam passar por rituais de purificação espiritual desses instrumentos. Então, o que Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, ele fez, foi estar em uma farra com mulheres e bebida, e então pedir os utensílios que o templo utilizava para as coisas sagradas, para beber, festejar, cortar carne, fazer uma série de coisas que eram, obviamente, impuras aos olhos de Deus, e que eles iriam fazer com os utensílios do Senhor. É como se Nabucodonosor estivesse pegando o dedo e passando assim no nariz de Deus, e dizendo assim: estou tirando tua moral. É como se estivesse dizendo assim: eu estou usando isso aqui que é santo e separado para fazer isso aqui. Você vai perceber que o texto, ele deixa claro que a ideia dele é desrespeitar, porque ele não tinha nenhum tipo de respeito pelo povo de Deus. Então, o que nós percebemos então é que quando ele chama então esses utensílios e pede que esses utensílios sejam trazidos, o verso 3 diz: então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Obviamente, quando a pessoa estava lá pegando aquele utensílio, que tinha lá, sei lá, a imagem de um querubim, ou não sei como eram esses utensílios, mas imagina que eles pegavam esses utensílios e começavam a beber e diziam: rapaz, que copo bonito, de onde é esse copo? Ah, é de um templo, de um Deus, lá de Jerusalém, um povo aí que a gente escravizou, um povo aí que a gente está exilado aqui, que nós dominamos sobre eles. E aí a gente está aqui farrando agora com esses utensílios que eram usados para os rituais santos do Senhor. O verso 4 diz: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, enquanto eles festejavam, não era simplesmente uma farra, mas era também um ritual idólatra. Eles estavam no meio de idolatria. Eles estavam então oferecendo aquele momento aos seus deuses de pedra, aos seus deuses de prata, aos seus deuses de ferro, aos seus deuses de madeira, aos seus deuses de pedra. Esse rei aqui, irmãos, o Belsazar, ele na realidade é o 5º rei após Nabucodonosor. Passaram mais ou menos 12 anos entre o reinado de Nabucodonosor e este aqui. O fato de Belsazar ser chamado filho de Nabucodonosor não significava que ele era filho de modo direto, mas ele era reconhecido como linhagem de Nabucodonosor. Esse período de 12 anos entre Nabucodonosor e Belsazar, reinaram 4 reis, que não são citados pelo texto bíblico. Ah, é porque a Bíblia não sabe? Não, porque não são importantes. Você vai perceber que Daniel está concentrado em narrar o primeiro rei da Babilônia e o último rei da Babilônia. Ele começou a falar do primeiro rei, que era Nabucodonosor, e agora está falando do último, que esse aqui, depois daqui, outro império vai dominar a Babilônia. O reinado desse rei, Belsazar, durou 11 anos. Portanto, passaram pelo menos 23 anos entre o capítulo 4 e o capítulo 5.
Se a gente pensar que foram 43 anos de reinado de Nabucodonosor, e mais 23 anos entre o capítulo 4 e o capítulo 5, e se Daniel e seus amigos chegaram na Babilônia por volta de 15 anos de idade, então Daniel agora está com aproximadamente 80 anos de idade. Ele já não é mais um adolescente, ele já não é mais um jovem. Então essa conta aqui, se você quiser depois eu posso passar para essa conta aqui para você. Mas a conta é, Daniel agora está com 80 anos de idade, e entre o capítulo 4 e o capítulo 5 passaram pelo menos 23 anos. O rei está profanando algo que é sagrado para Deus. Uma das coisas que a gente vê em Levítico é que Deus, ele é zeloso pelo seu santo nome. Deus, ele é absolutamente zeloso pelo seu nome. E Deus, então, ele reflete o zelo que ele tem pelo seu nome, quando ele faz elevadas exigências no culto dos levitas. Os sacerdotes, para realizarem o culto do Antigo Testamento, eles tinham que passar por momentos de purificação muito extrema. Depois leia Levítico e tente ver a parte em que ele trabalha esses rituais de purificação. Qualquer detalhe que fosse considerado impuro fazia com que o sacerdote ele fosse afastado de suas atribuições. E ocorriam casos até de morte de sacerdotes, porque Deus derramava juízo sobre eles, pois eles não haviam respeitado a santidade ao Senhor. Então era algo muitíssimo sério. E aí você diz, mas por que é assim? Por que Deus estava fazendo isso? Porque Jesus é o nosso sacerdote. Então, para que um sacerdote pudesse entrar na presença de Deus, e ele pudesse então pedir a Deus perdão pelos pecados do povo, ele primeiro precisava ser puro para poder fazer isso. Então ele tinha que se purificar. Não era que o sacerdote era sem pecado, gente, porque todos eram pecadores. Mas ele tinha que fazer rituais de purificação para que ele pudesse ser aceito na presença de Deus, para oferecer sacrifícios para perdão do povo. Por que Deus fazia isso? Porque Deus já estava lançando as sombras do que haveria de acontecer no futuro, quando o próprio Deus se faria carne, entraria na história e seria o santo feito carne, Jesus Cristo. Ele então iria na presença do Deus santo, sendo ele santo, e apresentaria sacrifício para perdão do povo. Mas o sacerdote, quando fazia isso, ele sacrificava um cordeiro e derramava o sangue do cordeiro para que o povo pudesse ser perdoado. Jesus, quando fez isso, ele derramou o seu próprio sangue, pois ele era o único cordeiro perfeito que poderia de fato, e o único sacerdote perfeito que poderia de fato perdoar o povo. Então Deus é um Deus extremamente zeloso pelo seu santo nome. Não deve haver absolutamente nenhuma mancha, por menor que seja, na santidade do nome do Senhor. E então, o que o rei está fazendo é profanando o que é santo. A questão não são os utensílios em si, meus irmãos, mas é a arrogância humana, que desconsidera o respeito e temor que deveria se ter com aquilo que pertence a Deus. Não é uma questão física, mas a abominação do coração de um ser pequeno como nós, achando que podemos passar o dedo e dizer assim, olha aqui, tirei tua moral. Será que podemos fazer isso? O que é material é apenas a parte visível da podridão do pecado do coração humano. Deus, ele acessa a realidade das coisas desde o coração. Quando Deus olha para nós aqui, que estamos sentados, está todo mundo quietinho, bem comportadinho, prestando atenção. Aparentemente está todo mundo perfeito. Mas quando Deus olha, Ele não está vendo você sentadinho e quietinho. Ele está vendo os seus pensamentos. Ele está olhando o seu coração. Ele está olhando a sujeira do que você pensou hoje de manhã, do que você fez durante a semana.
Ele está vendo essas coisas. E o olhar dele é um olhar santo, que não pode contemplar o mal, que não quer contemplar o mal, mas que infelizmente, ele então o contempla em nós. O povo de Deus poderia estar exilado por causa dos seus pecados, mas Deus ainda estava ativo, e o seu zelo pelo seu nome ainda consumia o seu coração. A ideia era de que Deus poderia ter deixado seu povo ser capturado, colocado e entregue o poder nas mãos da Babilônia, mas ele continuava reinando e seu nome não poderia ser colocado no lixo. Poderia ser que zombassem do povo de Deus e até mesmo contassem mentiras sobre o Deus daquele povo, mas isso não significava que Deus estava apático ou havia perdido seu santo nome ou seu santo zelo. Deus pode estar em silêncio, mas não ouse blasfemar do santo, santo, santo. Êxodo capítulo 20, verso 7 diz o seguinte, lá nos 10 mandamentos diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 34, 14 diz, porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, Ele é um Deus zeloso. Gálatas capítulo 6, verso 7 ao verso 8 diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Entenda uma coisa, a gente pode ter uma falsa impressão de que Deus está apático. Você talvez já deve ter visto pessoas zombando de Deus. Você talvez já deve ter visto crentes zombando de Deus. E parece que não acontece nada. E parece que o cara se dá bem, e parece que o cara prospera. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é eterno, e nós somos limitados. Alguns anos de zombaria não são nada diante de uma eternidade no inferno. Se Deus suportar, sei lá, 30 anos da sua vida, 40 anos da sua vida, se Deus suportar 60 anos da sua vida, onde você está zombando de Deus, e você achar que Deus não está fazendo nada, um dia você vai partir desse mundo, e você estará diante do Santo, Santo, Santo. E toda a sua zombaria será revertida em ira, a ira eterna de Deus sobre você. Então, essa ira, que é chamada na Bíblia como inferno, se manifestará eternamente. Então, tudo que o homem plantou em sua vida, ele colherá. E se foi zombaria, ele colherá. Porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Aqui cabe uma aplicação referente a não oferecermos um culto vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, capítulo 12, verso 1 a 3 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. A palavra de Deus nos ensina que na nova aliança, que é a aliança que nós vivemos agora, a antiga aliança era a aliança judaica. Era essa aliança que estava aqui, que Belsazar estava blasfemando contra ela. Mas nós que somos da nova aliança, a aliança no sangue de Jesus, nós não precisamos sacrificar cordeiros para agradar a Deus. O cordeiro já foi sacrificado. Nós não precisamos agora fazer purificações, porque já fomos purificados. Mas o que nós precisamos fazer agora é oferecer nossa vida como um sacrifício no altar do Senhor. Oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. E nossa vida sendo a fumaça do sacrifício que foi queimado no altar santo do Senhor. A Bíblia diz que nós somos
devemos ser cheiro suave, porque nós somos aroma de vida. Enquanto o mundo, ele cheira a morte, nós devemos cheirar a vida. E por isso a nossa vida deve ser um sacrifício constante, não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. Não porque queremos entrar no céu, mas porque o céu já é o nosso lar. O sacrifício santo, vivo, é a nossa santidade ao Senhor. É uma vida separada para honrar o Senhor. É o nosso corpo separado como utensílio para o Senhor usar. É esse o compromisso que eu devo ter. A maneira como nós profanamos o templo do Espírito, que é o nosso corpo, com coisas pecaminosas, irmãos. A forma como nós pegamos esse utensílio, que é o nosso corpo, e levamos para lugares sujos, para amizades ímpias, para relações inadequadas. E nós então pegamos esse corpo que foi comprado com alto preço e uma vida que foi separada para ser santa, e nós blasfemamos do Senhor. Destruímos o templo santo que o Espírito Santo habita, que é o nosso corpo. Os nossos olhos olham coisas inadequadas na internet. Os nossos ouvidos ouvem coisas e conversas, e a nossa boca fala coisas inadequadas. E nós, no lugar de sermos instrumentos do culto agradável, passamos a ser instrumentos de iniquidade nas festas de Belsazar. Deus está interessado em tomar de terror e angústia aqueles que profanam sua santidade. Existem pessoas que hoje estão angustiadas, ansiosas, aperreadas, vivendo uma vida complicada, e você diz, mas por que eu vivo assim? Porque talvez você está profanando o Senhor. Sua vida não é santa. Sua vida de oração, ela não acontece. Você pega na Bíblia só para vir para o culto. Você não tem vida devocional. Você não pensa em Deus durante sua semana. Você não pergunta se o que Deus quer de sua vida no seu trabalho, o que Deus quer de sua vida na universidade, o que Deus quer de sua vida como utensílio dele onde você está. Você não pergunta, você não se preocupa com isso. E você fica sujando o utensílio, usando o utensílio para as festas mundanas desse mundo, oferecendo um culto ceboso, sujo, e sua alma vai perdendo a alegria, vai perdendo o brilho, vai perdendo a comunhão, e você começa a se preencher de angústia, de vazio, de depressão, de ansiedade. E aí você começa a tentar preencher com o quê? Com o mundo. Você tenta se envolver mais em festas. Você tenta descobrir um hobby. Agora o meu hobby vai ser academia. Agora o meu hobby vai ser filmes. Agora o meu hobby vai ser correr. Agora o meu hobby vai ser viajar. Agora o meu hobby, sempre na tentativa de preencher o vazio que você mesmo cavou na sua alma. Você mesmo cavou, você mesmo sujou. E o Santo, Santo, Santo não habita em lugares sujos. E você então vem para o culto no domingo, como se fosse tomar um banho. Senhor, me salva. Senhor, me ajuda. Eu não sinto a presença de Deus. Aí você talvez vai procurar aquelas igrejas com tudo desligado, uma fumaça saindo, para dar uma experiência, né? Essas igrejas, elas se preocupam com experiência. Aquela luz desligada, aquele baterista que parece que vai estourar a bateria, aquele som estridente nos ouvidos que estoura os tímpanos, você sentindo dentro do peito, bum, 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 e você, presença de Deus. Não, se você for na Micarande e ficar do lado, não tem mais Micarande, mas se você fosse na Micarande e ficasse de um lado, aqueles carros que eu esqueci o nome agora, trio elétrico,
Se você ficasse do lado de um trio elétrico, com aquele bum, 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 você ia sentir a mesma emoção na pipoca do chiclete com banana. E você ia estar dizendo, eu estou tão emocionado. Ai. Como é que é? E você lá, eita, que é só emoção, né? É só emoção. É mais ou menos o que acontece para muita gente com experiência religiosa. Experiência religiosa é isso. É uma experiência que faz você transcender, que faz você... Se você puxar uma maconha, você vai viajar e vai ter uma experiência religiosa também. Se você tomar uma e ficar muito louco, você vai também ter experiência religiosa, porque é nada mais que emoção. É nada mais que mexer com o organismo. Mas a nossa fé é um culto racional. É um culto inteligente. É um culto que emociona por mexer na mente, que emociona por transformar o coração, que faz chorar porque transforma para sempre. Não porque emociona e leva você às lágrimas, porque está tentando mexer no seu emocional. Não é isso. E nós então estamos profanando a santidade do Senhor, esvaziando a nossa alegria. E depois queremos preencher com videogame, com viagem, com dinheiro, com compras, com drogas, com sexo. A gente quer preencher, mas isso só esvazia, é matar a sede com Coca-Cola. Você bebe e ela não resolve. Só resolve se for água. E a água da vida é a única que resolve o teu problema espiritual. E aí você zomba. Não só porque você está em pecado, mas porque você se incomoda com quem quer viver a santidade ao Senhor. E aqui inicia-se então o conflito. Vamos então para o capítulo 5, verso 5. Diz assim: no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana. Uma coisa muito esquisita. De repente aparece uma mão, uns dedos. Só os dedos mesmo, não tinha um corpo não, é só os dedos ali. Aparecem uns dedos que começam a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O cara começou a tremer, o cara começou a fraquejar, ele começou a se desesperar. O verso 7 diz: o rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Interessante que o padrão se repete, né? Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado, o seu semblante se tornou cada vez mais pálido, os homens importantes do reino estavam perplexos. Mais uma vez, nós vemos que se repete o padrão dos sábios da Babilônia. Aqueles que seriam considerados os prêmios Nobel do mundo de hoje. Os homens mais inteligentes, os pensadores mais avançados das melhores faculdades daquela época. Eles olhavam e diziam: não sabemos o que é isso. Nós conseguimos decifrar vários mistérios da humanidade, da ciência, do conhecimento,
mas essa ação é impossível para nós, nós não conseguimos. Mais uma vez, os sábios da Babilônia não conseguem. Somente o que Daniel consegue fazer, indicando que Deus fala por meio dos seus fiéis. Deus cega esse mundo, meus irmãos, e nos dá a luz para que sejamos luz no mundo. Por isso, cuidado, quando as crises no mundo vierem, não podemos reagir como o mundo reage. O mundo está cego. O mundo está perdido. O mundo está acreditando em seus falsos deuses, em suas falsas esperanças. Nós não. Eu quero trazer aqui à memória o que ocorreu há anos atrás, na pandemia. Vocês devem lembrar como foi que muitas pessoas das igrejas reagiram diante daquilo. Se apegaram aos mesmos deuses do mundo, transformaram em debate político, brigaram e dividiram. Festas de Natal das famílias estavam completamente minadas por ódio. Os crentes estavam agindo igual ao mundo. No lugar do mundo olhar para nós e ver luz, ver inteligência, ver sabedoria, o mundo olhava para nós e nos via iguais. Nos via simplesmente como apenas os sábios da Babilônia. Entenda uma coisa, o mundo se aproxima de novas crises. É inevitável. A gente se aproxima aí de uma iminência de uma terceira guerra. Pastor, você está me assustando, mas é para lhe assustar mesmo. Porque essa paz que você acha que é paz, na realidade é apenas um intervalo entre duas guerras. É apenas a ausência de um conflito. Talvez você está se sentindo muito bem, mas nesse exato momento tem irmãos nossos que podem estar sendo mortos simplesmente por fazerem o que a gente está fazendo aqui, cultuar. Então o que nós precisamos entender é que esse mundo, ele está perdido. As ciências desse mundo não resolvem o problema. Os sábios desse mundo só confundem mais. E a gente está o quê? Convidando os sábios desse mundo a sentar nas mesas que nós deveríamos estar sentados para ser luz para esse mundo. Porque nós estamos perdidos com discussões bobas. Conversando se criança tem que ficar no culto ou não tem que ficar no culto. Tem calvinismo ou tem arminianismo? Vai para o céu ou não vai para o céu? Discutindo por coisas que a gente deveria estar refletindo a esse mundo a esperança do Evangelho. Falando de fato aquilo que é a nossa salvação. Você olha hoje para as famílias cristãs, os índices de divórcio nas famílias cristãs é idêntico ao índice de divórcios do mundo. Não há diferença entre nós e eles. Nós nos divorciamos pelas mesmas causas, porque o amor acabou. Nós temos as mesmas ideias. Eu preciso é ser feliz. Se você olhar o sexo antes do casamento entre os jovens evangélicos e os jovens do mundo, são os mesmos índices. Porque nós pensamos quase as mesmas coisas. E no fim das contas, é como se a gente estivesse acreditando nos mesmos deuses. Os negócios dos crentes têm a mesma enrolação que os negócios mundanos. Empresários cristãos fazem a mesma coisa que os empresários mundanos fazem. Nós somos vendedores que cometem os mesmos enganos, as mesmas mentiras para vender os nossos produtos. Agimos da mesma forma. Somos iguais a esse mundo. No lugar de sermos diferentes. No lugar de termos uma palavra que traz luz no mundo de trevas. Aqui também, irmãos, se repete o padrão de um juízo divino perturbando um governante. E Deus usando Daniel para revelar esse juízo ao rei. Deus quer usar seu povo para revelar seus desígnios. E este mundo chamar os homens ao arrependimento. Deus quer usar você, meu irmão, onde você está,
para revelar ao mundo os desígnios de Deus e para chamar os homens ao arrependimento. Mas se você falar igual eles, comer os manjares deles, se preservar das fornalhas de fogo e agir como eles agem, não há luz através de você. A repetição de termos a respeito da condição emocional do rei indica para a gente que o rei está no estado emocional bem alterado. É tanto que Daniel se preocupa em repetir, reforçar e deixar muito claro que o cara está tomado de pavor. O juízo de Deus traz pavor. Se você um dia for tomado pelo juízo de Deus, se um dia Deus se voltar contra você, você não consegue entender. Talvez você nunca experimentou isso. Mas se um dia Deus se voltar contra você, não há para onde correr. Se qualquer outra pessoa, se qualquer outro anjo, demônio, se voltar contra você, existe o Senhor para te livrar. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas e se o Senhor for contra nós? Quem nos livrará das mãos do Senhor? Quem terá poder para impedir que sua mão lance juízo sobre nós? O que nós vemos aqui é que o rei está desesperado. E a gente sabe que Deus não vai voltar atrás. Deus já pronunciou juízo. A gente vai ver um pouco mais adiante que o que Deus está escrevendo ali é que para aquele rei não há mais volta. Entenda que no mundo espiritual é como se houvesse ainda uma mão de graça e misericórdia sobre a vida de alguém, e mesmo aquela pessoa sendo má, tomando atitudes ruins, zombando, mesmo que aquela pessoa não seja correta, mas a Bíblia diz que Deus ele é tão bom que Ele derrama chuva sobre justos e injustos. Deus ele abençoa, independente de quem é a pessoa, mas Ele dá a água, Ele dá a casa, Ele dá sustento, Ele dá alegria, mesmo que o homem zombe dele, mas Ele é bom. Então é como se a mão de Deus ainda repousasse sobre a vida de Belsazar. Mas chegou um momento em que o teor da zombaria era tão intenso, a arrogância do coração de Belsazar foi tão intensa que Deus tomou uma decisão. Deus então removeu sua absoluta graça, qualquer graça comum que tivesse sobre a vida de Belsazar. E Belsazar foi tomado por terror, foi tomado por um medo que não havia consolo. Irmãos, a Bíblia, as pessoas dizem que Jesus não fala sobre inferno, só que depois faça um estudo sobre isso. Jesus é uma das pessoas que mais fala sobre inferno. Jesus falou muito sobre o inferno. Algum dia eu vou trazer estudos aqui para vocês sobre o inferno. E as pessoas acham que o inferno é um foguinho com um diabinho, com um tridente, torturando as pessoas. Não, gente, isso não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que o inferno ele foi criado para o diabo. Deus fez o inferno para ser o lugar do juízo contra Satanás e seus anjos. No entanto, o homem vai para o mesmo destino que Satanás, porque o homem tem um coração rebelde, assim como o diabo. O que é o inferno? É um lugar, segundo Jesus, onde há choro e ranger de dentes, onde há dor sem morte. E quando nós então fazemos uma análise teológica do que é o inferno é um lugar onde todo e qualquer resquício do amor, da graça, da bondade, da misericórdia, da compaixão de Deus é removido. O inferno é o lugar onde existe apenas um único atributo divino: a ira de Deus. Estar no inferno é estar existindo sobre a condição eterna da ira infinita de um ser profundamente santo, onde não há nenhum resquício de misericórdia.
Isso é o inferno. Foi isso que Jesus experimentou na cruz do Calvário, quando ele levou sobre ele a ira pelo meu pecado. Essa ira que eu experimentaria eternamente no inferno, ela foi contabilizada e ela foi transferida para as costas do meu Senhor, para que não haja absolutamente nenhuma sombra de ira contra mim e contra você. O que nós vemos aqui é o rei desesperado, porque o juízo já foi pronunciado. No verso 10 nós temos o seguinte: a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. O cara estava tão desesperado que a mãe dele entrou na jogada. Ele estava gritando tão alto que a mãe de fora ouviu os gritos do filho e entrou para tentar consolá-lo. Não haveria consolo, pois Deus havia retirado absolutamente sua bondade da alma daquele homem. Não havia consolo para ele. Se você se entregar ao pecado, meu irmão, não há consolo de ninguém, nem da tua mãe. Se o Senhor remover de você a sua misericórdia, não há consolo para você, de ninguém, nem do colo da sua mãe. A mãe entrou na jogada e disse: não se perturbe, meu filho. O verso 11 diz: há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias do seu pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Meu irmão, é isso que os seus colegas de trabalho dizem de você? De que há luz, a sabedoria, a inteligência na sua vida? Ou eles dizem: não, aquele é só mais um crente, de muitos outros que se dizem crentes, que estão dentro de igrejas, e são nada mais que hipócritas. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel? Gente, se Daniel era um homem tão importante e tinham feitos tão grandiosos, como é que o filho do rei não tinha máximo respeito por Daniel? Olha o que ele diz: você é aquele Daniel dos exilados de Judá? Você é daqueles vencidos ali? Você é um deles, né? Que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me darem sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretação e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Quando a mãe do rei e o próprio rei reforçam as ideias de que Daniel era aquele que tinha um relacionamento de proximidade e confiança com Nabucodonosor, parece, irmãos, dar a entender que os feitos de Daniel foram esquecidos com o tempo. Afinal, passaram em torno de 23 anos, mas aqui precisavam ser trazidos de volta à tona. Deus não esqueceu Daniel, Deus não parou a história, Deus continuava reinando. Ele podia ter silenciado aqui por 23 anos, mas Deus continuava reinando.
A resposta de Daniel nos faz pensar exatamente que a lição aprendida por Nabucodonosor deveria ter sido também aprendida por seu filho. Mas o que ele fez foi blasfemar do Deus de Daniel e do Deus do seu pai. A gente vai ver aqui na resposta de Daniel que o problema do rei é o coração do rei que não aprendeu com seu pai. Se nós então olharmos aqui o verso 37, o verso 17, então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar suas recompensas a outras pessoas. Daniel diz assim: você pega esse presente e manda para a casa de outro, não quero não, estou nem aí com esse presente. É interessante que aqui você parece que sente um certo tom de desprezo de Daniel, que não é o mesmo tom que Daniel usou nos capítulos anteriores. Parece-me aqui que Daniel está um pouco revoltado com o que ele viu. Imagina você sendo um judeu zeloso que ama o Senhor, e você chegar no lugar e ver mulheres seminuas, homens bêbados, pessoas caídas no chão, outros que provavelmente praticaram atos ali naquele exato momento, e quando você olha nas mesas e nas mãos desses homens impuros e ímpios estão os candelabros, os utensílios santos do Senhor. Você diz: o que vocês estão fazendo com aquilo que é santo? O que vocês estão fazendo com aquilo que é santo? Daniel então deve ter visto isso, e então ele disse: rei, eu não estou nem aí para os seus bens, eu não estou nem aí para o que você quer me dar. Ele diz assim: no entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede, e lhe darei a interpretação. Verso 18: ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou, o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos animais, e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as mulheres e concubinas, que seriam prostitutas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinhos neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem de nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos. Ei, você não reconhece que o dono da tua vida é Deus? Você pode até não aceitar, meu irmão, mas não há uma única alma aqui que não pertence a Deus. Agora, mesmo que essa alma pertença a Deus, o destino dela depende da sua condição diante de Cristo Jesus. Você pode até dizer: não estou nem aí, eu sou ateu. Esse Deus não existe, Ele que se exploda. Você pode morrer e dizer o que você quiser, blasfemar, falar tudo o que você quiser falar, mas Deus domina a sua vida. O seu coraçãozinho só bate porque Deus diz: bata mais uma vez, bata mais uma vez, bata mais uma vez, bata mais uma vez, bata mais uma vez. Se Deus silenciar e disser: bata mais uma vez, acabou. Não há como a ciência te salvar, a medicina te salvar. Não há como ninguém te fazer escapar das mãos do Senhor. Então, se você é um cristão
que crê em salvação eterna e que deseja o céu e diz: o céu é o meu lar. Você morre e descobre que tudo isso é mentira. Você voltou ao pó, como um mero animal. E não tem mais consciência de existência. Mas imagina que você é um ateu, que grita a plenos pulmões que Deus não existe, que a fé é um mito, que é tudo mentira para dominar corações fracos, e você grita a plenos pulmões e zomba, e você morre. E depois então você descobre que você estava errado. Não há mais salvação para você. Não há mais salvação. Então, meu irmão, no fim das contas, a melhor coisa é crer nessa mentira chamada Jesus. Porque se é mentira, conforme você acha que é, se eu morrer, vou para o pó. Deixo a minha família, minha história, pessoas vão lembrar de mim, depois de um tempo vão esquecer. Mas se você não crê nesse Senhor, você zomba, você evita, e você morrer, e o que eu estou dizendo aqui for verdade, meu irmão, é tarde demais para você. Daniel deixou claro para o rei: você deixou de louvar aquele que é dono da sua vida e dono de todos os seus caminhos. Verso 24. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, e o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa: Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas, que é o Parsim, só que ele fez uma transliteração. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Interessante que nada disso aconteceu, mas Deus já disse: aconteceu, porque Deus já havia decretado, não tem mais volta, acabou. Olha o verso 29. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço, que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Eu fico imaginando que isso aqui são aquelas ações que você toma como desencargo de consciência. Sabe aquela coisa que você diz assim: rapaz, eu vou fazer alguma coisa para ver se Deus ainda, pelo menos ele tem um pouquinho de misericórdia ainda, depois de você já ter feito tudo o que você fez. E aí você diz: não, eu acho que vai ter ainda um pouquinho, eu vou dar esmola para os pobres, e vai resolver o problema. Eu vou para a igreja todo domingo, eu vou dar um dízimo bem gordo, e aí vai resolver o problema. Eita, que agora eu vou resolver. O rei pensou, mas olha o verso 30, é muito rápido, a escrita de Daniel é muito rápida, ele não usa nem de recursos para trazer emoção, não, simplesmente no verso 29, quando o rei faz isso, o verso 30 já diz: naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o Medo, se apoderou do reino. Medo era o nome da nação, eram os medos, né? Se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. A gente batizou aqui a irmã com 69, né? Dário, então, recebeu o reino com 62 anos de idade. O reino que foi tirado de Belsazar. Irmãos, será que os nossos erros têm nos motivado a ensinar os nossos filhos sobre Deus? Será que os filhos têm olhado os erros dos pais e aprendido sobre Deus? Saiba que Deus chama os pais a ensinar e chama os filhos a aprender. E ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia. Eu tenho certeza que você que é filho adulto, você sabe onde seu pai errou, onde sua mãe errou. E eu tenho certeza que você tem capacidade de dizer assim: eu não vou cometer os erros do meu pai, não vou cometer os erros da minha mãe. Eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que eu devo fazer. Eu não vou seguir o mesmo exemplo, eu não vou seguir o mesmo caminho. Deus é amor, meus irmãos, mas Deus também é fogo consumidor. É isso que a gente precisa lembrar. Daniel recusa os presentes do rei.
pois parece, segundo a sua fala, que ele percebe o ato terrível de blasfêmia daquele rei. Ele não deseja absolutamente nada daquele homem. Aquele homem é sujo. Aquele homem blasfemou contra o meu Deus, zombou do meu Senhor. Deus estava irado contra o rei que blasfemou, e o zelo do Senhor estava trazendo perdição sobre o rei. Jesus sentiu o mesmo zelo, irmãos. Lá em João capítulo 2, verso 14 a 17, nós vemos uma passagem que fala exatamente sobre isso. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. Tendo feito um açoite de cordões, lançou-os todos para fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E diz aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Jesus tinha zelo pela santidade de Deus. E eu quero fazer um adendo importante aqui, porque esse é um dos textos mais mal interpretados dessa época que a gente vive. Quando Jesus, a antiga aliança, vou explicar para você, aproveitar, passar um pouquinho do tempo, mas vou explicar para você. Quando a antiga aliança, ela estava ativa, vamos dizer assim, o perdão de pecados se dava por meio do sacrifício de animais inocentes, pois substituíam o pecador. Para quem morava longe, esses animais eles poderiam ser comprados nas proximidades do templo. E aí os animais eram comprados com base nas condições do seu pecado, da sua família. Então você comprava para que houvesse o sacrifício. O que é que estava acontecendo então? Os religiosos viram uma forma de ganhar dinheiro. Como é que eles ganhavam dinheiro? Com o pecado dos homens. Então eu agora transformo o teu pecado em ganho financeiro para mim. Eu pego agora os cambistas, pego agora os comerciantes, eu trago para dentro do templo, e agora aquele lugar, no lugar de ser um lugar onde as pessoas estavam ali com o coração contrito, com lágrimas nos olhos e pedindo perdão a Deus, era um lugar que dizia: rapaz, quanto é que o meu pecado custa? Ah, seu pecado custa R$100, paga R$100 que está perdoado. Toma R$100, sacerdote. E aí o sacerdote ganhava uma parte da grana, o levita ganhava outra parte da grana, o cambista ganhava outra parte da grana e o vendedor de animais ganhava outra parte da grana. É mais ou menos aquilo que na história da igreja chamava-se também de indulgência. Vocês lembram as indulgências? Pague para você diminuir o seu tempo no purgatório. Jesus disse: vocês transformaram uma casa de oração em um covil de ladrões e salteadores. Então, meu irmão, isso não tem nada a ver com cantina. Porque se você comprar um sanduíche, nenhum pecado seu vai ser perdoado. Não tem nada a ver com brechó. Se você comprar uma roupa, seu tempo no purgatório vai ser diminuído. Não tem nada a ver com isso. Nós não estamos aqui em absoluto negociando a mensagem do Evangelho, nem vendendo coisas para que você tenha uma proximidade maior com Deus. Não tem nada a ver com isso. São estratégias de levantamento de recursos. Não tem nada a ver com a adoração a Deus, com a comercialização da adoração e do culto ao Senhor. Ninguém aqui, para ser batizado, paga absolutamente nada. Eu batizo, mas você tem que pagar 100 conto para pelo menos a gente... Não tem nada disso. Ninguém comercializa nada disso. Ninguém está se pagando ingresso para você entrar aqui para vir cultuar a Deus. A gente não está fazendo nada disso. Você é livre para vir. A ninguém é cobrado que você dê dízimo, que você dê a sua oferta. Não é nada disso. Você é livre para adorar o Senhor. Ninguém está comercializando a mensagem do Evangelho. Ninguém aqui está fazendo nada disso aqui. Jesus disse: o zelo da tua casa me consome. E lembrando que esse prédio aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus é onde o povo de Deus se reúne. Essa é a casa de Deus. Então não existem paredes santas, existe um povo santo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Será que nós não temos blasfemado do Senhor, negligenciado os dons e talentos que Ele nos deu, feito da igreja um lugar
para orgulho, vaidade, fofocas, divisão, pecado. A igreja, que deveria ser um lugar de unidade no Evangelho, é um templo de vaidade, divisão e orgulho. Será que muitas igrejas não têm negociado a mensagem para aumentar seu número de membros? Pastores não têm negligenciado sua verdadeira missão? Será que não negociamos a missão para ganhar presentes do rei? Aqui Daniel poderia ter recebido os presentes e interpretado os dizeres. Mas por que ele não aceitou? Ele não queria nenhuma associação com aquilo que estava sendo feito ali. Ele não queria prosperar por causa do pecado do rei, do juízo de Deus e dos que blasfemavam do Senhor. O que temos aqui é um rei ímpio, que ouviu falar do Senhor, mas ignorou completamente as grandes obras que o Senhor tinha feito. Mas a justiça de Deus não ignora as nossas blasfêmias. Se temos pessoas que não conhecem a Cristo, ou tem em sua família um cristão, se você tem dentro da sua casa um crente, e você continua blasfemando, cuidado. A luz está na sua casa, e você está em trevas. Cuidado, porque Deus pode derramar terror sobre você. Porque se Deus levou luz para a tua casa, é porque Deus quer derramar misericórdia sobre sua vida. Se Deus salvou Nabucodonosor, Deus também queria salvar toda a sua família. Para a gente fechar, Romanos 2, do verso 1 a 5 diz: portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que fazendo-as tu escapará do juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Será que você está ignorando que Deus só está fazendo vistas grossas às tuas blasfêmias? Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer te chamar a arrepender-se. Não é que Ele está sendo injusto, mas Ele quer que a cruz pague pelo teu mal. E Ele está te dando tempo. Mas até quando você vai continuar blasfemando do Senhor? Até quando você vai continuar negando aquele que quer te salvar? Irmãos, se você é crente em Jesus, seja santo, lute para ser um utensílio santo do Senhor. Se você está, talvez, usando o seu corpo para coisas impróprias, impuras, para aquilo que não honra o Senhor, arrependa-se. Já há sangue sobre você. Mas se nós temos aqui alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, entenda uma coisa: você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa parar de zombar do Senhor. Você talvez tenha pessoas na sua casa que conheçam Jesus. E se essas pessoas estão lá, elas são instrumentos de Deus para te salvar, para te levar ao conhecimento da salvação. Então não despreze, não despreze. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer te perdoar. O Senhor quer te dar a eternidade ao lado dele. Não a sua ira, mas Deus quer dar a você o